Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Senhor. Louvado É uma seja o teu bênção, nome. Senhor, podemos estar na tua casa, Senhor. Amém, Te Jesus. entregamos essa aula, Amém, Pai. Pai. Tudo é do Pedimos, Senhor. Senhor, que tu fales conosco, tu abençoes, Senhor, de Amém, forma Jesus. sobrenatural Em nome de cada um de Jesus. nós, Amém. Senhor. Agradeço, Senhor, abençoa, Pai, o professor Marcelo, que está aqui para dividir conosco, Senhor, o conhecimento que o Espírito Santo já colocou no coração Amém, dele, Pai Pai. amado. Obrigada por mais um dia. Receba, Pai, o nosso, sacrifício, Senhor, Amém, também, Jesus. Pai, a nossa, eh, o nosso compromisso em estarmos aqui, Amém, Pai, para Jesus. ouvir a da tua palavra. Em nome de Graças Jesus, te meu Senhor. damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Bom, igreja, bom dia. Bom dia. A semana passada, a gente estava terminando, né, sobre Êxodo, a parte de que o Senhor dá as instruções para o tabernáculo, né? Assim como ele dá para o templo. E assim, não tem nada por acaso na palavra de Deus. Não existe acaso. Tudo que acontecia na antiga aliança, né, desde o jardim tal, até Malaquias, tal, aponta para Jesus, né? Porque esse livro é a história de um pai que o Espírito está revelando o Filho, né? Uma história de família. E quando ele deu essas instruções tão claras, assim, tão detalhadas na construção, tanto do tabernáculo quanto do templo, você acha que ele queria que a gente decorasse, que é o linho azul, a púrpura, 40 capítulos? Não, ele queria mostrar verdades espirituais para a gente, né? E mostrando assim que a igreja não é a gente que faz do nosso jeito. Ele que tem o jeito da igreja, ele que edifica a igreja. Assim como no tabernáculo e no templo, ele não deu espaço para o homem colocar do jeito dele, a igreja é a mesma coisa. O problema é que a nossa humanidade, a nossa vaidade, né? Ah, vou fazer do meu jeito, né? Vou fazer. Aí eu fico pegando coisa do mundo e trazendo para a igreja porque eu quero fazer, né? E aí a gente vê os resultados, né? E no tabernáculo que a gente estava terminando, né, na aula passada, é interessante que as medidas, né, que ele usou para mostrar, né, o Santo dos Santos, que era assim, a Bíblia fala em 10 côvados, mas para a gente ficar numa linguagem nossa, né, 4,5 metros. Então, ela era um cubo de 4,5 metros, o Santo dos Santos, né? Então, quando fala assim, 10 côvados de comprimento, 10 de largura e 10 de altura, quer dizer isso. 4,5, 4,5, 4,5, um cubo exato. E em Jerusalém, lá na Jerusalém Celestial, em Apocalipse 21, a cidade também fala que era quadrada, era esse cubo de 2.200 quilômetros por 2.500 quilômetros de altura, 2.000 exatamente um cubo. Então, assim, mostrando que a Nova Jerusalém não é o todo, mas vai ser o santo dos santos de Deus. Então, assim, aqueles que não pararam no 30, nem no 60, mas chegaram no 100 por um, a gente viu bastante desse princípio trino na aula passada, né? É o que estarão lá. E é um convite para todos nós, né? Aqueles que continuam buscando a presença de Deus. Porque o que tinha no Santo dos Santos? A presença de Deus. Então lá é você e Deus. Não é doutrina, não é serviço, é você e Deus. Então aqueles que realmente andam nisso vão chegar lá, né? Vão chegar lá, porque Jesus mesmo endossou a doutrina dos fariseus, falou, não, faz tudo o que eles estão fazendo, porque está tudo certo, 100% ele deu o carimbo lá, só que estava indo para o inferno. Então nem nessas coisas a gente tem que se apegar, a gente tem que se apegar em perseguir
presença de Deus, porque é ele que veio até nós, né? Então, nesse lugar. E aí, só para a gente, antes de entrar em Levítico, esse tabernáculo, ele era rodeado das 12 tribos, né? Que era a estrutura do Senhor mostrando a nação, a família, né? E do jeito que o Senhor, né, dividiu, e pelo número das tribos e o formato do tabernáculo, se a gente fizesse um drone, né, o Gabrielzinho até falou, se tivesse um drone, que eu estava conversando com ele isso ontem, a visão seria uma cruz. Porque algumas tribos tinham mais pessoas, outras menos, que ficavam na lateral. Então, olhando de cima, era uma cruz, né? Então, o Senhor, olhando de cima, tinha uma cruz no deserto já, né? Mostrando, apontando, né? E a entrada para esse tabernáculo, comparado com toda a estrutura do tabernáculo em si, era bem estreita. Assim como continua, né? A verdadeira igreja de Cristo, a gente tem que ser honesto, né? Ela é estreita. E ela é pequena comparada com o mundo, comparada com a multidão. Que a igreja do Senhor é sempre o povo dentro do povo. Não pense que você vê uma igreja grande, nossa, 20 mil membros. Cara, é multidão. Quiçá tenha 200. Quiçá, né? Então, assim, tem muito ensino, né, espiritualmente falando, do tabernáculo, mas como a gente tem um módulo todo falando nele, eu não quero, porque o conhecimento ele vai abrindo e você vai saindo do foco, porque sempre tem mais coisa, então eu não quero ficar nisso, né? Tem um módulo específico que vai falar do tabernáculo. Mas só para a gente finalizar, com o nível de vida cristã, tem assim o nível da aceitação. Tipo, Deus nos aceitou. Sou filho de Deus. Estou no átrio. Só aceito, filho de Deus. O nível do serviço, eu começo a servir esse Deus que me aceitou. Vai além da aceitação. Estou no santo lugar. Estou servindo na igreja, estou servindo os irmãos, tal. Nível do serviço. E os sacerdotes ficavam muito ocupados, né? Muita gente no átrio, né? Pouca servindo, eles sempre tinham, né? Pouco sacerdote no serviço, salvos para servir, né? Mas não era esse o final. Ainda tinha o nível da comunhão com Deus, que esse é o Santo dos Santos, né? Nesse daí, é aquilo que eu falei, é você e Deus. Não tem mais ninguém. É você e Deus. E essa lição a gente aprende no Shabá, né? Quando Deus criou o homem, a primeira coisa, você e eu. Descansa em mim, e aí a gente começa. Você começa a trabalhar, né? Nós começamos a fazer a obra. Então, mesmo na construção do tabernáculo, não começou pela estrutura, pela área, vou medir aqui, não, começou pela arca, começa por Deus, de Deus para o homem, sempre é assim, né? Então, na antiga aliança, né, o véu não tinha sido rasgado, eles não podiam entrar nesse lugar, né? Até o sumo sacerdote era só aquela vez no ano que ele entrava, né? Mas aí, quando Jesus morreu, o véu se rasgou, abrindo esse acesso, né? Para a gente ter essa comunhão com Deus, Santo do Santo. Então, a gente só consegue ter comunhão com Deus em Cristo. Não há nada que a gente faça que vai dar comunhão com Deus. Quem apazigua a ira de Deus, que somos merecedores, é Jesus. Então eu chego nele. Por isso que Paulo fala tanto assim em Cristo, em Cristo, em Cristo. Né? É um local onde eu habito. E eu deposito a minha esperança ali. Não é nada que eu estou fazendo. Por isso que, não, porque agora eu estou estudando, nós temos escola da Bíblia. Não, nada disso. Porque estamos em Cristo. Aí ele olha para nós e somos aceitos, né? Como filhos, co-herdeiros, né? Esse versículo que fala Hebreus 10:19 fala disso, né? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então, assim,
a carne foi rasgada, né, no sentido assim de não fez a vontade dele, né? E aí ele abriu esse novo e vive o caminho para a gente ter comunhão com Deus. Por isso é que a gente tem que valorizar essa comunhão, porque o véu foi rasgado por causa da obediência de Jesus. E a gente às vezes não dá importância, que foi por causa da comunhão, senão nós não teríamos. E aí a gente fica focando no que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, né? Não, tudo foi feito para que a gente tenha comunhão, né? Por isso que a gente tem que valorizar isso. Então, a gente pode até dizer que o átrio são aqueles que nasceram do Espírito, né? Eu aceitei o Senhor, né, como Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu nasci do Espírito, eu estou no átrio. O santo lugar é o batismo do Espírito. Eu começo a servir com meus dons ao Senhor. E o santo dos santos é aquele que vai além disso, é guiado pelo Espírito. Eu ando conforme o Espírito Santo, né? Que é o que Jesus falava, né? Para Nicodemos, vai para o vento, para onde você é guiado, né? Então, assim, os que nasceram, os que são batizados e os que são guiados. Átrio, santo e santo dos santos. E aí, tem bastante coisa, né, para a gente ver. Até assim, no átrio tinha a luz do sol, né? Tava tudo clarinho lá, porque era aberto, né? Todo mundo via tudo, né? No santo, que luz que tinha? Candelabro. Candelabro. A luz do candelabro, né? E no santo dos santos, nós não temos luz. Qual era a luz de lá? A luz de Deus, né? Ou seja, a dependência total de Deus, senão eu não vou ver nada. Se não for Deus, eu estou no escuro total, em trevas. Esse é o ensino, né? Depender de Deus para todas as coisas, né? Então, 30, 60 e 100 por 1. É onde o Senhor quer que a gente esteja, né? No 100 por 1, mas vai depender da gente. Eu posso parar no 30 e achar que está tudo bem. Posso parar no 60 e achar que está tudo bem, mas posso ir ao 100. E lá vai estar tudo bem. Entendeu? Que Deus faça a gente, né? O seu tabernáculo, para que ele possa habitar em nós e se alegrar. E aí a gente entra em Levítico, que com certeza é um livro assim dos mais difíceis de estudar. Se a gente lê rapidamente, ok, né? Como a gente lê qualquer livro, mas se a gente parar para meditar, ele é bem difícil. Então a gente precisa entrar nesse livro, como em todos, buscando encontrar o coração de Deus no livro. A Ju está nesse livro aí, ela sabe que é um livro que você fica, é sangue e tal, é muita coisa, né? Ela pode até trazer coisas aí dos devocionais dela, né, que nós estamos nele, mas assim, o ponto principal desse livro, se você for acompanhá-lo, é buscar o coração de Deus, né? Se toda a palavra é inspirada, esse não deixaria de ser. Então a gente tem que clamar para ver o que Deus tinha no coração quando ele inspirou esse livro. O que estava no seu coração, pai, quando você inspirou esse livro, né? Quando tem coisas difíceis, né? Que se a gente se atentar muitos nos detalhes, que são muitos nesse livro, né? A gente perde o coração. Se eu quiser ficar muito ali estudando, a gente perde. É a história de você estar ouvindo uma sinfonia, você começa a prestar atenção nos detalhes dos instrumentos, sabe? Pô, aquele desafinou um pouquinho. Quando você vê, você perdeu a melodia. E é isso aqui, né? O que Deus tinha no coração. E quando a gente pensa, né, nisso, né, o coração de Deus, a gente vai para João 3,16, né? Que ele nos amou de tal maneira que ele deu o Filho unigênito dele, o único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, assim, o coração de Deus é que ninguém pereça, ninguém se perca, ninguém seja arruinado pelo pecado. Esse é o coração do Pai, né? E para isso, ele queria tanto isso que ele estava disposto a entregar o Filho. Então, quando a gente olha para esse livro, a gente tem que ter isso em mente, né? Todos os outros, mas entendendo o amor de Deus, o coração
de Deus por nós, né? Então, mesmo quando a gente não entende algo, a gente tem que ter isso em mente, pedir para que o Senhor, né, mostre o que Ele quer revelar através daquilo, né? Pai, isso aqui está difícil, não estou, né, entendendo. Mostra o que o Senhor quer. E aí, em cima disso, o tema, né, de Levítico, o tema principal desse livro é a santidade, né? Não tem dúvida que é a santidade. Fala muito da integridade de Deus, né? Através da sua santidade. Ele é íntegro, ele é santo, né? Não tem nada como ele. E aí a gente, quando a gente fala de santidade, a igreja caminhou tão fora do prumo dela, né? Que quando a gente fala de santidade, é uma palavra que o cristão tem até medo, né? Tipo, fica aquelas as coisas de santarrão, né? Aquelas bobagens, sabe? De o jeito que eu tô com o meu terno e tal, meu linguajar, né? E a vida. Então, e as pessoas ficam com medo de santidade, tipo, não consigo, né? E se vocês repararem, eu tenho pregado há um bom tempo já sobre santidade, né? E, inclusive a próxima palavra que eu vou trazer vai continuar sendo nisso, né? Sobre a santidade, né? Que é, na verdade, isso é que é a renovação verdadeira da nossa alma, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? A gente não pode achar que Deus ia estabelecer para nós um padrão inatingível. Não, Deus. Eu posso até errar com os meus filhos, querendo colocar algum padrão, mas nunca Deus. Deus não vai pedir nunca nada que você não possa atender. Zero, né? Então, assim, sobre santidade é a mesma coisa. Então, enquanto o Senhor permitir, eu vou continuar pregando para que a igreja entenda isso. Que se Deus colocou um padrão, a gente pode andar nele. Não é inatingível, mas muitos pensam que é, né? Porque a igreja desvirtuou nessa área, né? Falar de santidade, de pecado, né? E como santidade é a natureza de Deus, que espírito ele compartilhou conosco? O Espírito Santo. É para nos conduzir aonde? A santidade. Entendeu? Então nós temos a promessa do Pai e o Espírito Santo nos levando à santidade. Então, quando Isaías teve visão do trono de Deus, o que que ele viu? Santidade, né? E por isso que ele, na mesma hora, ele se considerou impuro. A hora que ele viu, ele, meu Deus, né? Então, santidade, para a gente fazer uma comparação, seria como saúde, vai. Alguém aqui tem medo de ter saúde perfeita? Tem ou não? Não. Né? Eu creio que não, né? A gente até busca ter saúde, né? A gente procura se cuidar, né? Tem alguma coisa, a gente toma remédio, procura dormir bem, comer bem, né? Cuida dos nossos filhos para que tenham saúde perfeita, né? Então, se a gente não tem medo de ter saúde perfeita, por que que a gente tem medo de ter santidade perfeita? Né? Por que que a gente tem medo? Se é atingível, mas a gente acha que não, né? E aí a gente fica nisso, né? Então, pecado é como doença. Por isso é que esse livro fala tanto da doença, entendeu? Mostrando a lepra na Bíblia, quando fala, remete ao pecado, né? Então, assim, Deus deu mandamento para gente sobre santidade, deu mandamentos para gente, né? Regras para a saúde, e os dois são similares. Um para o corpo e para a alma e o outro para o espírito. Só que a gente, do espírito, a gente acha que não, né? Então, a santidade para o corpo é o que a gente chama de saúde, né? E a saúde para o espírito é o que a gente chama de santidade. É exatamente isso, né? Por isso que a gente precisa nos livrar desse receio pela santidade, porque nós podemos andar com uma vida santa nessa terra, né? Então, do mesmo jeito que a gente quer se livrar da saúde,
a gente tem que querer se livrar do pecado da nossa vida, andar cada vez mais em santidade, né? Qualquer coisa que venha nos contaminar, a gente tem que querer sair. Então, assim, se eu estou tolerando essas coisas na minha vida, né? Nem que seja pensamentos impuros, coisas assim, é tipo eu estou tolerando um pouquinho de lepra em mim. Ah, tudo bem, só um pouquinho, só uma tuberculose. Tudo bem, segue a vida. É a mesma coisa, né? Então, permitir e conviver com esses pecados em nosso espírito é como permitir e tolerar doenças no nosso corpo. É a mesma coisa. Se Você vê, pode matar, né? e você vê como a igreja anda doente, né? Isso aí, o salário é a morte, isso não tenha dúvida. Assim como a doença, se a gente não deixar, o final é a morte também do corpo, né? Então, assim, são muito similares. E nesse livro, né, Pecado e Doença, Levítico vai nos mostrando detalhes, né, sobre lepra, o que a pessoa tem que fazer quando tem algum probleminha na pele, né? Figurando sempre o pecado, né? É a sombra mostrando, né, o que iria acontecer. Então, só para você ter uma ideia, a palavra santidade nesse livro aparece mais de 150 vezes. Então, é certo que é o tema, né? São 27 capítulos e 150 vezes santidade, santidade, santo, 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 né? Aí a gente vê a importância, né? É um livro que não tem histórias, né? Por isso que não tem muitos versículos interessantes assim, né, para se decorar e coisa assim, né? Mas muitas descrições sobre oferta, sobre as festas, né? E a gente vai tentar passar por algumas partes desse livro, né? Tendo um entendimento assim bem superficial sobre as festas, porque nós temos um módulo inteiro delas, né? Que não são festas judaicas, são as festas do Senhor, que ele já estava mostrando algo espiritual para a igreja, e a igreja, por achar que é do judeu, perde isso, né? Mas isso é outro modo. E aí a gente vai entender essas coisas para ajudar a gente espiritualmente falando, né? Então, Hebreus é bem claro, o livro mostra que Deus encerrou com todas as ofertas e sacrifícios, né? Não há mais, teve a última e derradeira do Senhor, do Cordeiro Santo de Deus. Mas todos esses sacrifícios apontavam para isso, para o Cristo, né? O Cordeiro de Deus. Então a gente vai ver como essas coisas se aplicam para nós hoje. Qual que é a parte prática disso, né? O que elas simbolizam, o que elas estão mostrando, né? Então, os primeiros 7 capítulos de Levítico, é legal se vocês estiverem com a Bíblia, você vê que... Pastor, Vamos lá. então, eu acho que está bem dentro o que eu vou perguntar. Foi difícil eu entender. Muitas vezes Jesus operava um milagre e mandava ir lá mostrar para o sacerdote. Então, diante de tudo que o senhor está falando, assim, indo mais, né, profundo, assim, seria assim, o Senhor que vai olhar meu coração, que não precisa mais o sacerdote. É isso. Nada disso. Tudo é o Senhor, né? É exatamente esse o conceito. Quando ele fala aqui do sumo sacerdote, essas coisas, hoje é o Senhor. Então a gente vai mostrar para o Senhor se eu estou puro, né? Porque hoje todos somos sacerdotes. Há o sumo sacerdote Jesus, mas todos nós, homem, mulher, quem nasceu de novo é um sacerdote. Nação santa, né? Um povo sacerdotal. Né? Todos nós. É que tem essas bizarrices da igreja, né? O líder faz um pecado, não toque no ungido do Senhor, sabe? Essas coisas. Mas, na verdade, todos têm a unção que vem do santo. Jesus. E sempre foi, é isso. Por isso que se eu cair, eu tô aqui, vocês estão ali, né? É o que eles querem mostrar, né? Nós vamos chegar nisso aqui também, né? Porque não há mais. Não. Então, quando a gente... o ato de mostrar o sumo sacerdote, é assim, mostra para o Senhor como é que você tá, né? E aí volta, né? Então, assim, todas essas coisas apontam, né? Os primeiros 7 capítulos falam, quem tem a Bíblia vê que começa, antes de cada capítulo, ele meio que dá o briefing do tipo de oferta, né? Que tem lá, oferta de cereal, oferta de paz, oferta dos pecados, né? De Levítico 1 até o 7, tá falando nisso, né? E
todas elas apontando para Cristo, tá? Não é para a gente ficar focado no sacrifício, é saber para onde estava apontando, né? Porque Cristo teve uma vida perfeita e a sua morte, né? Não a morte, mas a vida é que foi uma oferta. Então, a morte foi a oferta de sangue, mas a vida inteira foi uma oferta. Então, ele cumpriu todas as ofertas, Jesus Cristo, né? Então, ela não se refere apenas ao Calvário, que é a de sangue, né? Mas a vida de Jesus. Muita gente pensa que não, o sacrifício de Jesus foi a cruz. Não, foi a vida. 33 anos e meio em plena obediência, fazendo a vontade do Pai. Ou seja, rasgando a carne, né? Em sacrifício. Então, ele ofertou a vida dele diariamente ao Pai, né? Sem derramamento de sangue. Então não foi só o Calvário, por isso que as ofertas apontam para isso, né? Então 2 dessas 5 ofertas eram obrigatórias, que é a oferta do pecado e a oferta da culpa. Essas eram obrigatórias para o povo. E 3 eram voluntárias, que é a oferta queimada, a oferta de cereais e a oferta de paz, né? Algumas traduções falam oferta pacífica, né? Para pacificar. Então eram 5 no total, né? E todas elas mostrando aspectos de Jesus e da sua morte. Por isso que elas se aplicam para nós, né? E a primeira delas, para a gente entrar, que é a oferta queimada. Algumas Bíblias, inclusive a minha, eu estou com a NAA, ela também mostra, né, holocausto, né? E aí a gente vê, cara, o inimigo, como é maligno, né? Que ele usa essa palavra holocausto para se referir, né, ao que fizeram com os judeus, cara. Cara, uma oferta queimada que agrada ao Senhor. É isso? Né? Deveria ser um shoá, se fosse usar a palavra, né? Uma calamidade o que fizeram. Não uma oferta queimada, que agrada ao Senhor. Você matar 6 milhões de judeus, matar ciganos, matar... Porque eu acho que são inferiores a mim, vou queimar esse povo. E aí eu chamo isso de oferta queimada ao Senhor. Olha que loucura. E você vê em todo lugar, a gente vê em Israel, o Museu do Holocausto chama lá. Em todo lugar que você vai, né? Fala holocausto, né? O inimigo é muito maligno mesmo, né? Mas enfim, esse holocausto, que é a figura da apresentação total, né? Queimada totalmente a Deus, então é tipo Romanos 12:1, né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então essa é a apresentação total, né? Ou seja, tudo para Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a oferta queimada era representada assim, o animal, ele era totalmente queimado, não sobrava nada, né? Só que primeiro o animal era cortado em pedaços. Para quê? Para mostrar que não tinha defeito algum nele. Ele está aberto, aqui não tem nada. Pode ver. Aí ele era ofertado, né? Então, não se ofertava o boi inteiro lá, põe o boi lá e taca fogo. Então, a oferta era conforme a condição da pessoa, né? Podia ser uma cabra, até uma pombinha, um passarinho. Se a pessoa não tem condição, pega lá um passarinho e traz. Deus não está preocupado com as suas posses, que é o seu coração, né? Então, então a oferta era cortada em pedaços, né? Para mostrar que não havia defeito, porque a oferta tinha que ser perfeita, sem defeito, apontando para Cristo. Toda a Bíblia inteira você tem que achar, mas tem uma estrada que vai te levar para Cristo, né? Então, mostrando isso, né? O significado. Então, pensa na oferta queimada, no holocausto, né? Oferecendo assim, os nossos corpos, né? Para Deus, né? Então, eu creio que essa oferta é uma figura do jeito que Jesus apresentou ao Pai o seu corpo nessa terra, durante os 33 anos e meio. Não é durante só os 3 anos e meio, ou durante só o Calvário, é durante toda a vida, né?
perfeita até chegar na cruz, né? Não apenas a cruz, a vida, ele manteve a pureza e a santidade por 33 anos e meio nessa terra. E aí ele pôde apresentar essa oferta perfeita para Deus, porque ele era perfeitamente puro. Né? Então a gente precisa ver isso, senão a gente vai ficar só no Jesus morreu pelos nossos pecados, né? A gente fica num nível muito... mais, né? A morte no Calvário não serviria para nada se a vida dele não tivesse sido perfeitamente perfeita por 33 anos e meio. Não serviria para nada. Teria algum problema. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Vai muito mais fundo do que ficam por aí, sabe? Para a gente rebentar mesmo nosso coração perante o Senhor, sabe? Em gratidão, né? Pelo que foi feito. E isso aí, o que significa, né? Essa vida perfeita? É assim, não fez nada fora da vontade de Deus. Até para coisas boas, igreja. Tipo assim, estava tendo um avivamento, a gente vê lá no fim de Lucas, e o pessoal estava vindo, a multidão, Jesus, 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 né? Aí Jesus se retirou, foi orar e foi para outro lugar. O pai falou, Jesus, né? Se ele não tivesse ido para conduzir esse avivamento, nós estamos falando de avivamento, né, da igreja. Se ele não tivesse ido, teria sido pecado. Olha que louco. Né? Quando é que conduzir um avivamento genuíno, né? Não esses fake que os caras põem, um avivamento genuíno, seria pecado? Aqui seria. Entendeu? Que o Senhor falou uma coisa e eu estou aqui no avivamento. Então Jesus tinha essa sensibilidade, porque ele andava conforme o coração do Pai. Né? Ele era sensível ao Pai. Normalmente a gente pensa em pecado, né, com coisas maiores, inveja, ira, pensamento impuro, amargura, né? Mas aqui, esses pecados ainda são jardim da infância. Né? O que Jesus está mostrando aqui é pecado no nível PhD. Sabe? Eu estou numa coisa excelente, mas o Senhor pediu outra coisa. E aí eu vou. Não fico porque é avivamento, porque... Não, né? Mesmo uma coisa boa, eu não deixo de fazer para fazer a vontade do Pai. Não estou dizendo fazer coisa ruim, fazer pecar, né, essas coisas. Estou falando deixar de fazer uma coisa boa para seguir a vontade do Pai. Né? Esse nível de pecado que Jesus estava andando. Né? Então, está no avivamento, quando Deus mandou você ir para outro lugar, você vai estar pecando. Se você está nessa sensibilidade, né? É aquela história, cada a gente tem aquelas balanças, né, de tara, de caminhão, que quilos, ela nem é toneladas, e tem aquela que vai na miligrama, né? E a gente é que vai, né, aferindo a nossa balança conforme o nosso coração, né? E quando a gente vai progredindo, é que a gente vai começando a ver esse tipo de pecado que a gente nem sabia que era. Isso é na caminhada, né? E isso mostra para a gente o crescimento espiritual, quando eu percebo algo que eu não percebia. Tá cheio de coisa que eu fazia normalmente, hoje eu sei. Assim como tá cheio de coisa que eu estou fazendo que eu ainda não sei. Mas a hora que eu sei, eu largo. Então a balança está sendo aferida, né, para a gente andar como o povo santo de Deus nessa terra. Né? Então quando a gente olha para Jesus, a gente não pensa só na morte, mas na vida, porque ele se apresentou como sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Né? Ele nunca fez a vontade da carne. Então isso é oferta de sacrifício vivo. Eu nunca fiz a vontade da minha carne, então pode cortar. Você não vai ver nenhum pedaço. É oferta perfeita, né? Romanos 12:1. E é assim que ele espera que a gente vá apresentando nossa vida, né? Nosso sacrifício vivo para ele. A gente pode dar, né? Pelos nossos. A gente não pode dar
pelos nossos pecados na cruz. Isso só Jesus que não tinha. Mas a gente pode ir nos dando a Deus, como Jesus foi dando ao Pai, né? Cada vez mais, cada vez mais. Então, a oferta de holocausto foi completamente, né, oferecida a Deus e totalmente queimada, a oferta de Jesus, né? Em Levítico 1:17, no final do versículo, diz assim, ó: O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Então, assim, esse sacrifício, esse holocausto é uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E o que Paulo falou para nós em 1 Coríntios 2,15? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Entendeu? É isso que ele está falando. Tem nada a ver com seu olhinho ungido com cheiro de... Entendeu? De mirra. É nesse nível aí, a gente se tornar o bom perfume, que nós estamos, a oferta queimada subindo. Bom perfume de Cristo. Né? Então, quando a gente fala de entregar os nossos corpos, né, como sacrifício vivo, parece fácil, né? Ah, vou me entregar para o Senhor. Mas será que a gente tem um entendimento claro do que é isso? Entregar a nossa vida, né, o nosso corpo como sacrifício vivo? O que acontecia nessa oferta, primeiro de tudo? Cortada, né? Uma oferta tem que ser cortada. E quando a gente corta, a gente percebe que tem pedaço que a gente não está dando. Entendeu? Tem pedaço que assim, não está indo para Deus. O que significa dar o nosso todo, né, para Deus? Tipo assim, Senhor, aqui estão meus olhos. Durante anos ele serviu para o diabo, pornografia, olhos maus, olhos cobiçosos. Agora eu entrego aqui no teu altar para ser queimado, para que nada que eu veja seja para desonrar o seu nome. Entendeu? Pedaço cortado. Senhor, aqui está minha língua. Durante muitos anos eu usei para o diabo. Fofoca, mentira, exagero. Agora está no teu altar. Né? Não vou usar para nada que possa desonrar o Senhor. Vai cortando. Senhor, aqui estão minhas mãos. Eu já usei para tirar vantagem dos outros, para fazer negócios que não agradavam ao Senhor, para machucar alguém. Está no teu altar. Agora eu não vou usar para nada que vai desonrar o Senhor. E assim a gente vai fatiando. Entendeu? O que era cortado? E a gente vai entregando. Senhor, aqui está meu coração. Minhas vontades, minhas paixões desse mundo. Está no teu altar. Que eu não use para desonrar o teu nome. E aí a oferta queimada que vai subindo, né? Então a gente corta em pedaço e deita no altar do Senhor. E deixa o fogo dele, né? Queimar, consumir, assim como a gente lê em Levítico. O fogo de Deus consumia toda a oferta. Vamos ler Levítico 9, 21, 22 e 24? Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. 24. E eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Cara, isso é tremendo. É tremendo. O fogo só desceu quando todas as partes foram colocadas no altar.
enquanto tinha alguma parte fora do altar, não via o fogo. Entendeu? É sacrifício completo, total. Aí desceu o fogo. Aí, quando o fogo não vinha, o que eles faziam? Acontece ainda hoje no cristianismo, por isso que eu estou lendo aqui, Levítico 10:1. Vamos continuar lendo aqui, Levítico 10:1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Estão comigo, igreja? Essas coisas são importantes para a gente crescer no entendimento, né? Trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que não tinha pedido. É o que acontece quando não se tem o fogo de Deus e quer entrar no clube, né, dos que têm o fogo. Trazem fogo estranho. Entendeu? Muita igreja aí está no fogo estranho. Então tá queimando as moçadas, mas é fogo estranho. Não tem nada de Deus aqui, é uma imitação para mostrar que também temos o fogo, mas é estranho. É estranho, né? E Deus ficou irado, porque ele estava imitando o fogo de Deus, né? E acontece o mesmo hoje com o batismo do Espírito Santo. Por isso tem tanta bizarrice, é um negócio tão maravilhoso, cara, que faz esse carnaval aí, cara, que não tem nada a ver, é estranho. É estranho. E dessa vez, o fogo também desceu. Mas ó como desceu. Verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Então, dessa vez, não consumiu a oferta, consumiu os hipócritas. Os que trazem o fogo estranho. Não foi na oferta, né? Então, a gente vê dois fogos descendo do Senhor, né? No 24, 9:24, que saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, a oferta. E em Levítico 10:2, que saiu diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor, né? E se Deus fizesse isso, igreja, uma multidão de cristãos morreria. Uma multidão, né, de cristão carnal. Se Deus fizesse isso, né, nesse sentido. Né? É Jesus que apazigua a ira. Mas vai chegar uma hora que não, né? Vai chegar uma hora que não. Então, muita gente, por não ter o fogo real, está entregando o estranho. Porque tem o compromisso, né? Sucesso, fama e tal, né? Então, e por que eles não têm o fogo real? Porque não estão entregando tudo no altar. Entendeu? Não estão entregando. Lembra de cortar a oferta e entregar, né? Está entregando parte. E aí não vem o fogo. Aí eu pego o fogo estranho, que eu quero bombar, né? Eu quero encher o galpão, eu quero vender o curso, eu quero... E por aí vai, né? Não entregam tudo. Optam pelo fogo barato, né? A imitação do fogo real, né? Que vem entregar tudo para o Senhor, ou seja, nossas mãos, nossos olhos, nossa boca, né? Nesse sentido, tudo no altar. Eles examinam a sua vida, né, para garantir que tudo esteja no altar. Esses são aqueles que conseguem o fogo de Deus real, né? Examina a vida e vê o que está faltando ainda e vamos trabalhando até que esteja entregue lá, né? Que meus olhos ainda estão olhando. Eu preciso parar e entregar. Do que eu estou falando, hein? Eu ainda não entreguei minha língua, né? E por aí vai a vida sendo consagrada, as nossas vontades, as nossas ambições, os nossos desejos. E uma vez que está naquele altar, o que acontece? Tudo, o fogo desce. Então, quando a gente não quer pagar esse preço, a gente vai optar pelo caminho de Nadab e Abiú, né? Vamos trabalhar na emoção, né? Vamos imitando o real, né? Fazendo um show mesmo, né?
como a grande maioria, infelizmente, eu falo isso com pesar, não é querendo, né? Quando eu falo as coisas erradas é para que se acertemos, né? Não é para que trazendo condenação, é trazendo acerto, né? E a maioria dos cristãos não tem esse discernimento. Pensam que aquele fogo é real e fica lá, cara, um fogo estranho. A maioria, e eu sou um bom observador, tenho visto isso, e com pesar, não é com desdém, nem é com pesar, porque eles são bons na manipulação. E tá todo mundo, nossa, que fogo. E é isso aqui, é exato. É a loucura. Total, é fogo estranho mesmo. Não tem isso aqui que a gente tá vendo. Que isso não é privilégio nenhum nosso, é do Senhor, né? Então que a gente aprenda, né, com o livro de Levíticos, né? Porque tem muito fogo estranho hoje no cristianismo, né? E a razão é que eles não querem apresentar a oferta queimada, né? Não querem, né? Que a gente esteja disposto, né, a ser essa oferta aqui que a gente está lendo no capítulo 1 de Holocausto, né? E aí tem a segunda oferta no capítulo 2, que é a oferta de cereais, né? Alguns falam oferta de grãos, né? Essa oferta não tinha sangue de animal envolvido, né? Eram farinhas e grãos tostados, né? Sal, azeite, essas coisas, né? E olha o que o Senhor disse em Levítico 2, no verso 11. Nenhuma oferta de cereais que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque vocês não devem queimar nem fermento nem mel como oferta ao Senhor. Então, fermento, né, a gente já viu várias vezes, é uma figura do pecado, né? E não deveria estar, né? E o sal deveria estar nessa oferta, né? Porque o sal é uma figura da aliança eterna com Deus, né? Porque fala o sal para preservar, né? Preservação. E vamos abrir Números 18, 19, porque a Bíblia fala muito de sal e aqui ele dá um entendimento legal para a gente. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Essa é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. Então, aliança perpétua de sal diante do Senhor, né? Levítico 2:13, continuando, fala assim, ó, tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as ofertas, você aplicará o sal. Aliança eterna, perpétua de sal, perante ao Senhor. Então, quando a gente lê sobre a aliança de sal, né, mesmo na nova aliança, pense nesse versículo. Aliança perpétua de sal. Quando a gente usa o sal como preservação das coisas que ele trouxe por muito tempo, e aqui é perpétuo. Para sair fora desse negócio, não é mais assim, vamos ressignificar. Não, a minha aliança de sal é perpétua, eu vou conservar enquanto a gente viver, né? É como no casamento, né? A gente é perpétuo, enquanto a gente viver, né? Então a gente vai continuar a servir o Senhor na eternidade. Nós vamos servir na eternidade. Então é uma aliança perpétua. Não vai ter fim, né? E deve haver esse sal no nosso sacrifício, né? Essa oferta sem sangue, né? Como eu falei, fala da vida de Jesus, não da sua morte, né? Então, assim, se entregar totalmente à vontade do Pai, é o que mostra espiritualmente essa oferta, né, de cereais. Não havia sangue, ela é permanente, né, com o sal. Então, hoje a gente viu essas duas ofertas, né, a oferta de holocausto, oferta queimada, né, e a oferta de cereais, de grãos. Permitindo o Senhor, semana que vem, a gente continua na oferta de paz, vai para a oferta pelos pecados e termina na oferta da culpa. E aí a gente vai ver outras coisas, mas pelo menos a gente termina essa parte das 5 ofertas.
Amém? Obrigado, Deus abençoe, meu povo.